pediram para comentar sobre o Trivium, Quadrivium e a educação. Faz um gancho com a Idade Média também, Marcelo, que o Trivium e o Quadrivium também... Então, o Trivium e o Quadrivium, na realidade, nasceram na Grécia, não com esse nome, porque o nome é latino. Depois passou por uma fase romana, mas o triunfo do Trivium e do Quadrivium foi na Idade Média. Então, o ensino da Idade Média é diferente de hoje. Então, na realidade, a Idade Média dava razão para a tríade espetacular, que é a lógica, a retórica e a gramática, como coisas muito ligadas ao pensamento, né? As ferramentas. As ferramentas para você conseguir atingir seus objetivos. E depois com coisas exteriores, né? Que era justamente a astronomia, que hoje é muito mal compreendido, né? Porque a astronomia, tanto para a Grécia, para Roma e para outros povos antigos, era uma necessidade. Porque o tempo é filho da astronomia, relógio é filho da astronomia. Então é que lá em Estrasburgo, muito bonito, tem um relógio dentro da catedral, um relógio espetacular dentro de Estrasburgo. E esse relógio é um relógio astronômico, né? Então, lá mostra na construção do relógio como o tempo e a marcação do tempo é filha da astronomia. Aquele relógio é espetacular, é uma das coisas mais magníficas que tem aquele relógio. Então a astronomia pensa, só cálculo da física, não é não. Você na astronomia você sabe o tempo, a hora de plantar, a hora de colher. Os relógios vêm da astronomia. Depois a astronomia é uma coisa que ensina a pessoa a ter ordem, porque tudo na astronomia se repete. Daqui a um ano vai ser as estrelas vão estar na mesma posição, vai ser mais ou menos a mesma temperatura, não aqui no Brasil que muda muito, mas em países que tem a temperatura mais ajustada, né? Aí muda. Então a astronomia é uma necessidade relacionada ao tempo, ao relógio, à colheita, né? Os romanos tinham, como é que chama a igreja, que era a estrela da colheita, acho que se não me engano é constelação de virgens, a espica, né? Espica e espiga, a hora da colheita. Então quando os romanos viam a ascensão no céu da constelação de virgem, eles sabiam que era a hora da colheita. Então a astronomia era assim, era uma coisa assim totalmente voltada para isso. Depois nós temos a música, fundamental, por várias razões, não vou entrar aqui no mérito. Depois separado, né, aritmética e geometria, né? Se quiser comentar mais sobre o Trivium e Quadrivium. A questão da música também é importante, porque é muito matemática, né? Então não é que a pessoa simplesmente aprender a cantar, né? Aqui tem toda uma questão muito mais fundamental. E o ensino medieval vai justamente se basear nisso, né? Só que de uma forma diferente como foi no paganismo, porque no paganismo o ensino era muito restrito, né, a discípulos e a pequenos grupos ali ligados ao mestre. E a Idade Média a igreja vai fazer as escolas catedrais. Todo mundo que era capaz de aprender e quisesse aprender, por isso que o abade Suger, filho do servo da gleba, sentava do lado, né, do filho do rei, que vai ser Luís VII, e estudavam juntos. E Luís VII, quando ficar aí, chama ele para ser regente da França, porque acho que aquele meu colega era muito inteligente, né? Então isso tornava isso possível, né? Agora todo o ensino é isso, é Trivium e Quadrivium. Primeiro ensinando as ferramentas, ensinar a pensar, né? Ensinar a expressar o pensamento, a colocar, a transmiti-lo, e depois aprender as matemáticas. E aí, numa segunda etapa, a pessoa ia fazer medicina, direito, ia ser teólogo, filósofo, era uma segunda etapa. Primeiro, ele tinha que ser formado nessas 7 artes. Chama 7 artes liberais porque elas têm objetivos em si mesmo, não visam ganhar dinheiro ou estarão submetidos a outra coisa, né? Agora, uma questão interessante que o André falou aqui, que na Grécia, infelizmente, havia essa questão do ensino exotérico e do ensino esotérico, não no sentido esotérico de sinônimo de gnose ou de mística. Então, para Pitágoras, na escola de Pitágoras, tinha que fazer um juramento para não contar para ninguém o que se aprendia lá. Pois é. Mas é um absurdo, né? Isso daí, o ensino tem que ser disseminado. Depois aí ficou vinculado o termo gnóstico, o termo místico, com o esotérico. Mas na origem da palavra grega não era assim. Era só uma escola de segredo, né, como se falava. Isso é o que Cristo disse, né? Nosso Senhor disse, ide ensinar a todos os povos. Essa frase hoje parece ser sem sentido. É óbvio que tem que ensinar para todo mundo, mas não era a mentalidade dos pagãos. Não era a mentalidade dos pagãos, exato. Outra pergunta? O Wesley Gabriel, ele pediu, comente um pouco sobre pequenos costumes diários
que herdamos em comum dos 3 pilares da civilização? Um tá aqui, o vinho. Aliás, muito bom. E tá ficando cada vez melhor. À medida que ele tá olhando aqui, puxa vida. Vai evoluindo o vinho. O vinho representa a Grécia, né? O pão representa Roma e o azeite representa, né, Israel. Era a tríade clássica da alimentação na Idade Média em Roma também, né? Roma, toda refeição tinha vinho, azeite, pão e o que fosse comer carne, aves, etc. Na Idade Média também, né? A Idade Média, então, que pegou esse tríplice pilar também, inclusive na alimentação, né? E também, então, mas são várias coisas, né? A noção de hora, repouso semanal, isso aí é bem judaico, né? Em vez de ser só trocou de sábado para domingo. Então, várias coisas, nem dá para falar tudo, né? A questão de um universo, tudo que é bom hoje vem desse tríplice pilar, tudo que é ruim da corrupção aqui da civilização. Exato, isso aqui, não tem jeito. Exato, uma coisa que... O direito, filosofia, não tem o que pensar, né? Você vê que Roma vai defender muito a questão da propriedade, porque a propriedade era sagrada. É sagrada, né? Aí nasceu o direito à propriedade. Era um direito sagrado. Por isso que todo povo latino tinha uma noção de propriedade mais perfeita que outro povo, porque herdaram isso do povo romano. Haja comparar a visão de direito de propriedade da Europa Ocidental com na Rússia. A Rússia não foi romanizada, isso aí gerou N problemas que reflete até hoje no mundo. Essa é uma coisa pouco explorada. A Rússia hoje tem um dos problemas da Rússia é não ter sido romanizado. Se a Rússia tivesse sido romanizado, não tinha tido revolução russa lá de 17 de jeito nenhum. Claro, exato. Então, várias coisas que são herdeiras, direito de propriedade, outras questões relacionadas ao direito, defesa, tem um acusador, um defensor, alguém que julga, e tanta coisa, raciocínio, filosofia, até o jeito que a gente come. Né? Sim, até uma coisa menor que a lareira dentro da casa. A lareira da tinha casa. Tinha função não propriamente de aquecer, mas que era um recinto sagrado, porque o Deus se chamava lar. O símbolo lar. da casa. Né? Exato. Então tem... É a figura do lar, né? Sim. Lar, vem disso. Os deuses lares. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.